Juliana sempre foi uma garota simples. Criada por uma mãe solteira em um bairro humilde, sua vida girava em torno dos livros, da fé e do sonho de se tornar médica. Ela nunca teve luxo, nunca foi a festas, nem sabia o que era sentar em um restaurante. Inocente e reservada, passava seus dias entre o cursinho, os afazeres de casa e o cuidado com a mãe doente. Tudo mudou no dia em que ela decidiu entregar um currículo num restaurante de luxo. Mal sabia ela que o destino a levaria a viver a maior reviravolta da sua vida, ao cruzar com Pedro, um homem rico, bonito e acostumado a tudo o que ela não conhecia. Juliana acordou cedo, como sempre. O despertador velho tocou às 5h30 da manhã. Colocou sua roupa mais apresentável, uma camisa branca usada e uma calça jeans surrada. Olhava seu reflexo no espelho com um sorriso tímido, tentando esconder a insegurança. Ela iria entregar currículos pela cidade. Sonhava em conseguir qualquer trabalho. A mãe tossia no quarto ao lado e Juliana lhe levou um chá quente antes de sair. "Volto logo, mãe. Torce por mim", disse com os olhos brilhando de esperança. Pegou sua mochila com currículos amassados e saiu andando a pé pelas ruas. Ao passar por um restaurante luxuoso, respirou fundo e entrou com o coração acelerado. Nunca tinha estado num lugar assim. Luz baixa, música suave, taças reluzentes. Foi ali que seus olhos encontraram, pela primeira vez, o de Pedro. E nada seria igual. Pedro estava sentado em uma mesa no canto, observando o cardápio sem muita atenção. Ele era sócio de um grande grupo de restaurantes e estava ali em uma visita surpresa. Quando viu Juliana entrar, percebeu de imediato que ela não era uma cliente comum. Ela andava com delicadeza, os olhos arregalados diante de tanto luxo ao redor. Juliana se aproximou da recepção e entregou seu currículo com as mãos trêmulas. Pedro, curioso, continuou observando cada gesto dela. Havia algo diferente naquela moça. O gerente a tratou com frieza, sem nem olhar direito para o papel. "Não estamos contratando", disse, devolvendo o currículo de forma seca. Juliana agradeceu com um sorriso educado, mesmo com o coração apertado. Mas antes de sair, Pedro se levantou e foi até ela com passos firmes. "Você veio procurar emprego aqui?", perguntou Pedro, com a voz calma e gentil. Juliana assentiu, surpresa com a abordagem de alguém tão elegante e bem vestido. "Qual sua experiência?", ele continuou, interessado em saber mais. Ela respondeu com sinceridade. Cuidava da mãe, estudava para medicina e limpava casas. Pedro sorriu, achando admirável a honestidade e força daquela jovem. "Você tem coragem. Poucos teriam entrado aqui do jeito que você entrou", elogiou. Juliana corou, abaixando os olhos, envergonhada pelo seu jeito simples. "Obrigada, senhor. Eu só queria uma chance", sussurrou. Pedro anotou seu nome e telefone em um guardanapo. "Você vai ter", disse antes de se despedir, deixando Juliana confusa e esperançosa. Juliana voltou para casa com o coração acelerado e o guardanapo apertado nas mãos. Contou à mãe o que aconteceu, mas nem ela acreditava muito que alguém ligaria. Mesmo assim, no fundo, Juliana sentia algo diferente, uma faísca de mudança. No dia seguinte, enquanto estudava na cozinha, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com a voz tímida. "Juliana, aqui é o Pedro, do restaurante. Pode conversar um pouco?" Ela sentiu as pernas ficarem bambas e o coração disparar no peito. Pedro explicou que tinha um projeto social e queria ajudá-la com uma oportunidade. Convidou-a para uma conversa em seu escritório, com data e hora marcadas. Juliana mal conseguia acreditar. Estaria sonhando? No dia do encontro, Juliana colocou sua roupa mais apresentável de novo. Não tinha maquiagem, salto ou bolsa chique, apenas sua essência. Chegou no prédio onde ficava o escritório de Pedro e quase desistiu de entrar. Era tão bonito e moderno que ela se sentiu uma intrusa, mas a recepcionista a recebeu bem
e Pedro logo apareceu, sorrindo. Fico feliz que tenha vindo, disse ele, abrindo a porta de vidro para ela passar. A sala era elegante, mas Pedro se manteve simples e acolhedor durante a conversa. Ele contou sobre seu projeto de apoio a jovens com potencial, mas sem recursos. Você é determinada, inteligente e só precisa de uma oportunidade, disse ele. Juliana mal sabia como reagir. Lágrimas discretas brotaram nos olhos dela. Pedro ofereceu a Juliana uma bolsa de estudos para um cursinho preparatório completo. Além disso, ela poderia trabalhar meio período no setor administrativo da empresa. Juliana ficou sem palavras. Nunca ninguém havia acreditado nela assim. Mas por que eu? Perguntou desconfiada e emocionada ao mesmo tempo. Pedro apenas respondeu, porque você me lembrou alguém que eu perdi. O clima ficou silencioso por alguns segundos. Havia algo no olhar dele. Ela aceitou a proposta com o coração transbordando, de gratidão e nervosismo. Voltando para casa, abraçou a mãe com força, sem conseguir conter o choro. Filha, isso é um milagre, disse a mãe, emocionada. Juliana dormiu naquela noite com um sorriso no rosto e o futuro começando a brilhar. As semanas passaram e Juliana se dedicava com tudo ao cursinho e ao novo trabalho. Pedro a observava de longe, cada vez mais admirado com sua força e humildade. Ela chegava cedo, aprendia rápido e tratava todos com gentileza. Mas nos corredores, os boatos começaram. Ela está encantando o patrão, diziam. Juliana ouvia os cochichos e sentia vergonha. Jamais faria algo impróprio. Pedro, por sua vez, mantinha distância, mas em silêncio se sentia envolvido. Ele sabia que Juliana era diferente de todas as mulheres que conheceu. Um dia, ele a viu chorando escondida no banheiro, depois de ouvir provocações. Foi até ela e disse, você não deve abaixar a cabeça por ninguém. Você vale mais do que todos aqui dentro juntos. Juliana tentava ignorar seus sentimentos, mas Pedro mexia com seu coração. Ela nunca havia se apaixonado, nem mesmo beijado alguém. Seus olhos brilhavam quando falava com ele, mesmo que sem querer. Pedro, embora confuso, começou a arranjar desculpas para vê-la mais vezes. Chamava para reuniões simples, entregava tarefas pessoalmente, sorria mais. Certa noite, ao deixá-la perto de casa de carona, ficou alguns segundos em silêncio. Você é especial, Juliana, disse antes de dar boa noite. Ela entrou correndo, o coração disparado, sem entender aquele sentimento novo. Naquela noite, nem os livros conseguiram prender sua atenção. Estava começando a sonhar com algo que sempre achou impossível. Certa tarde, Pedro convidou Juliana para visitar um projeto social que ele apoiava. Era uma creche comunitária, onde ela poderia fazer trabalho voluntário aos sábados. Ela aceitou na hora, encantada com a ideia de ajudar outras pessoas. Durante a visita, as crianças se encantaram com Juliana, e Pedro não tirava os olhos dela. Enquanto brincavam com os pequenos, ele tirou uma foto dela sorrindo. Você devia sorrir mais. Seu sorriso muda o ambiente, elogiou. Juliana ficou sem reação, corando até a ponta das orelhas. Na volta, o carro estava em silêncio, até que ela perguntou. Você sempre ajuda assim, sem esperar nada em troca? Pedro apenas respondeu. Nem tudo na vida tem preço. Algumas coisas só têm valor. Juliana estava cada vez mais confusa com seus sentimentos. Sentia-se viva, diferente, como se o mundo estivesse se abrindo diante dela. Mas, ao mesmo tempo, sentia medo. Medo de se apaixonar e sofrer. Pedro também estava dividido entre o dever e o desejo de se aproximar mais. Na empresa, todos começaram a perceber a conexão entre eles. Boatos, olhares, comentários maldosos voltaram a surgir. Juliana pensou em pedir demissão para evitar problemas. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, Pedro a chamou para conversar. Eu preciso ser honesto com você, Juliana, ele disse, olhando nos olhos dela.
E naquele momento, ela sentiu que algo estava prestes a mudar para sempre. Juliana, eu não consigo mais fingir que somos apenas chefe e funcionária. O coração dela disparou. As mãos começaram a suar, sem saber o que responder. Pedro continuou. Você mexe comigo de um jeito que eu não esperava. Ela abaixou os olhos, envergonhada. Nunca havia passado por aquilo. Pedro, eu nunca me relacionei com ninguém. Nunca beijei. Nunca fui tocada. Pedro ficou em silêncio, respeitoso, surpreso com a revelação. Eu sou pobre, simples. Talvez você esteja confundindo as coisas, disse ela. Mas ele segurou sua mão com delicadeza. Nada em você é comum, Juliana. Ela recuou, assustada com a intensidade do momento. Desculpa. Eu não sei lidar com isso, disse, antes de sair apressada da sala. Juliana passou os dias seguintes tentando evitar Pedro. Inventava desculpas, saía mais cedo, evitava o olhar dele. Seu coração queria correr para ele, mas sua mente dizia que não era possível. Ela sabia que vinha de mundos diferentes e que aquilo parecia um conto de fadas. Mas Pedro não desistia. Mandava mensagens respeitosas, perguntava se estava tudo bem. Ela respondia com formalidade, tentando esconder o que sentia. Certa noite ele apareceu na frente da casa dela com um buquê de flores. Não vim pressionar, só queria saber se você está bem, disse ele. Juliana quase chorou com o gesto. Ninguém jamais havia feito aquilo por ela. Ela aceitou as flores com as mãos trêmulas. E o coração mais ainda. Pedro foi embora naquela noite sem tentar mais nada. Apenas deixou o gesto. Juliana passou horas olhando para as flores em silêncio, pensativa. Sua mãe percebeu. Filha, quando o coração bate assim é porque é real. Juliana sabia, mas o medo ainda era maior que a coragem. No trabalho, ela tentou agir normalmente, mas bastava vê-lo de longe que se abalava. Certa tarde, ele entrou na sala e a encontrou sozinha, corrigindo planilhas. Posso me sentar? Perguntou. Ela assentiu, o coração acelerado. Eu pensei em você o tempo todo, desde aquele dia, confessou Pedro. Juliana olhou para ele com os olhos marejados. E se eu me machucar? Pedro respondeu com sinceridade. Eu juro, nunca seria essa pessoa. Naquela tarde, os dois conversaram por horas, como se o tempo não existisse. Pedro contou sobre sua infância difícil, sua trajetória até o sucesso. Juliana falou sobre a luta para cuidar da mãe, as madrugadas estudando, os medos. Ali, descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Você não é só beleza, Juliana. Você é alma, é verdade, disse Pedro. Ela sentia o peito apertado. Queria acreditar, mas ainda havia barreiras. Eu não sou mulher para você. Não sei me vestir, não sei o que pedir num restaurante. Pedro riu com ternura. Eu não quero uma mulher de capa de revista. Eu quero você exatamente do jeitinho que é. Juliana sorriu pela primeira vez, com esperança. No fim daquele dia, Pedro se aproximou devagar, com respeito. Posso te abraçar? Perguntou. Juliana assentiu e o abraço foi leve, mas cheio de sentimento. Ela sentiu pela primeira vez o calor de alguém que a fazia se sentir segura. Era diferente de tudo que já imaginou, mas a realidade logo bateu à porta novamente. Alguns funcionários começaram a fazer insinuações, fofocas aumentavam. Ela só conseguiu as coisas porque se envolveu com o patrão, diziam. Juliana ouviu isso no banheiro e saiu chorando, sem conseguir se defender. Naquele momento pensou, talvez eu devesse desaparecer da vida dele. Juliana escreveu uma carta de demissão naquela mesma noite. Não contou a Pedro. Apenas deixou sobre a mesa dele no dia seguinte. Arrumou suas coisas discretamente e saiu do prédio sem olhar para trás. Pedro, ao encontrar a carta, ficou em choque. Ligou várias vezes, mandou mensagens. Nenhuma resposta. Juliana desligou o telefone e se trancou no quarto por 2 dias.
A mãe estava preocupada. Filha, ele parecia diferente. Por que fugir? Porque a vida real não é conto de fadas, mãe, respondeu ela com tristeza. Ela não queria ser motivo de escândalo. Não queria atrapalhar a vida de Pedro. Preferiu desaparecer antes de ser ferida. Pedro não desistiu. Foi até a casa de Juliana, bateu no portão insistente. Ela viu da janela, mas hesitou em atender. Juliana, por favor, fala comigo. Me explica, ele dizia do lado de fora. A mãe abriu o portão e chamou a filha. Ele merece uma explicação. Filha. Juliana saiu, cabisbaixa, sem conseguir olhar nos olhos dele. Por que você sumiu? Perguntou Pedro, magoado. Ela explicou tudo, as fofocas, os olhares, a vergonha. Você não merece alguém como eu. Eu sou um peso, disse ela. Pedro a interrompeu. Você é o que eu sempre procurei. Você acha que vou deixar a inveja dos outros destruir isso? Pedro fez um pedido. Vem comigo, só por um dia. Quero te mostrar algo. Juliana hesitou, mas aceitou. Era a última chance de entender o que sentia. Ele a levou para um lugar tranquilo, um sítio fora da cidade. Ali não havia luxo nem julgamentos, apenas natureza, paz e silêncio. Eles caminharam entre árvores, conversaram, riram. Pedro mostrou onde passou parte da infância, simples como a dela. Esse lugar me lembra quem eu sou de verdade, disse ele. Juliana sorriu. Aqui, eu me sinto leve. Então fica. Aqui, comigo, com quem eu sou, com quem você é. Ela o olhou nos olhos. E ali, o coração respondeu antes da razão. Era o primeiro beijo dela. Suave, respeitoso, cheio de sentimento. Ela sentiu o mundo parar por alguns segundos. Pedro a abraçou com ternura, como se fosse algo precioso demais para se quebrar. Juliana chorou, não de tristeza, mas de alívio, de entrega. É a primeira vez que me sinto amada, disse baixinho. Pedro a olhou com carinho. E será assim todos os dias. Na volta para casa, ela segurava a mão dele como se segurasse o futuro. Ela ainda era a mesma, pobre, simples, virgem até aquele momento. Mas agora não estava mais sozinha no caminho. E isso fazia toda a diferença. Uliana voltou ao cursinho com mais motivação do que nunca. Pedro a ajudava nos estudos, incentivava, sem nunca forçar nada. Eles mantinham um relacionamento discreto, longe de olhares maldosos. Mas a vida não era um mar de rosas, e um novo obstáculo estava prestes a surgir. Um investidor importante da empresa descobriu o envolvimento dos dois. Ameaçou cortar recursos e espalhar notícias para a imprensa. Pedro ficou dividido entre proteger Juliana ou perder milhões. Juliana, ao saber disso, tomou uma decisão drástica. Termina comigo, protege sua empresa, eu vou entender, disse com os olhos cheios de dor. Pedro ficou em silêncio, mas uma lágrima escorreu. Pedro não conseguiu responder na hora. Sua cabeça estava girando. Você quer que eu te abandone? Por dinheiro? Ele perguntou indignado. Juliana respondeu com lágrimas nos olhos. Não, eu quero te proteger. Você trabalhou a vida inteira para construir isso. Eu não quero ser seu ponto fraco. Pedro se aproximou e tocou seu rosto. Você não é meu ponto fraco, é meu ponto de força. Mas Juliana insistiu. Mesmo assim, vou me afastar, só por um tempo. Ela se afastou e Pedro respeitou, embora o coração doesse como nunca. Era como se o silêncio entre eles fosse um grito preso. Cada um voltou à sua rotina, mas com a alma incompleta. E você que está assistindo, já se inscreveu no canal? Está gostando da história? Juliana mergulhou nos estudos para não enlouquecer de saudade. Pedro, por outro lado, tentava manter a empresa e o coração funcionando. Ele olhava fotos antigas, relia mensagens e esperava um sinal dela. Na calada da noite, Juliana ainda escrevia cartas para ele, mas nunca enviava.
Sentia falta até do silêncio que compartilhavam juntos. Ela olhava para o céu e dizia baixinho: será que ele ainda pensa em mim? Pedro, do outro lado da cidade, fazia a mesma pergunta. O tempo passava devagar. Cada segundo parecia um teste. E aí, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa emoção está chegando. O dia do vestibular chegou e Juliana foi com o coração dividido. Era o sonho de sua vida. Mas Pedro não estava ali para desejar boa sorte. Mesmo assim, ela respirou fundo e entrou na sala, com lágrimas nos olhos. Horas depois, Pedro ligou para a mãe dela. Não aguentava mais o silêncio. Ela está bem? Passou pelo vestibular? Perguntou ansioso. A mãe, emocionada, respondeu: ela sentiu sua falta, mas foi até o fim. Pedro sorriu, mesmo com o peito apertado. Sabia que Juliana era feita de coragem e decidiu: assim que ela sair da prova, eu estarei lá. Ele foi e a esperou com uma flor na mão. Juliana saiu do prédio cansada, mas com o coração leve. E ao ver Pedro esperando com um girassol, parou como se o tempo congelasse. Ela caminhou devagar, como se ainda não acreditasse que era real. Você veio, sussurrou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Pedro estendeu a flor. Eu nunca parei de vir. Só estava esperando você me deixar ficar. Ela o abraçou e naquele instante todas as dúvidas sumiram. Eu não passei ainda, mas sinto que venci só por ter tentado, disse. Pedro sorriu. E eu venci só por te ver feliz. A multidão ao redor sumia. Só existiam os dois. Ali, o amor recomeçava, mais forte do que nunca. Nos meses seguintes, os dois se tornaram inseparáveis. Juliana passou para a medicina. Pedro chorou ao ver o nome dela na lista. A comemoração foi simples, um jantar caseiro feito por ele mesmo. Você merece Paris, e eu só tenho macarrão, disse Pedro rindo. Para mim, isso é mais que Paris, respondeu Juliana, abraçando ele por trás. Mas a vida tinha mais surpresas. Juliana começou a sentir enjoos, tonturas e atrasos. No início, achou que fosse estresse, até que comprou um teste de farmácia. E 2 linhas apareceram. Ela ficou parada, em choque, sentada no chão do banheiro. O mundo girava enquanto Juliana tentava absorver a notícia. Grávida. Ela, que nunca tinha ido nem ao salão de beleza. Ela, que mal acreditava que alguém a amava de verdade. Agora, carregava uma nova vida dentro de si. A primeira reação foi medo. Depois, emoção. E, por fim, silêncio. Ela não contou a Pedro de imediato. Queria ter certeza. Queria estar pronta. Mas ele percebeu que algo estava estranho. Você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Ela apenas disse: amanhã eu te conto tudo. Naquela noite, Juliana escreveu tudo num caderno. Contou como descobriu, como se sentiu, como pensou em fugir e depois ficar. Deixou o caderno na mochila, pronta para contar no dia seguinte. Pedro apareceu com uma caixa de presente e um sorriso. Para a futura doutora, disse, entregando um estetoscópio com seu nome gravado. Ela chorou na hora. E foi nesse choro que ele soube. Juliana, você está grávida? Perguntou de forma suave. Ela apenas assentiu, com as lágrimas caindo como chuva. Pedro ajoelhou, colocou a mão na barriga dela e disse: esse é o maior presente da minha vida. O casal decidiu viver tudo com verdade e coragem. Juliana continuaria os estudos com apoio e estrutura. Pedro prometeu ser pai presente, sem sufocar, mas sempre por perto. Contaram à mãe de Juliana, que chorou de emoção e orgulho. Tudo parecia um sonho, até que uma notícia caiu como bomba. Uma ex de Pedro apareceu alegando que ele ainda tinha vínculos com ela. Disse que iria expor tudo, inclusive a gravidez, de Juliana para a imprensa. Juliana ficou abalada.
Você ainda sente algo por ela? Perguntou aflita. Pedro negou com firmeza, mas a dúvida plantou um veneno, e o que parecia ser o começo da paz virou mais uma prova. A ex de Pedro apareceu no trabalho de Juliana e fez um escândalo. Chamou-a de interesseira mentirosa e a acusou de engravidar de propósito. Juliana foi humilhada na frente de colegas e clientes. Pedro chegou minutos depois, tentando conter a confusão. Você ainda protege ela? Essa menina destruiu sua vida, gritou a ex. Juliana saiu correndo, aos prantos com a mão na barriga. Pedro foi atrás, desesperado. Juliana, por favor, me escuta. Ela entrou em casa e se trancou. Ficou horas em silêncio. Só queria proteger seu bebê. Ela ficou em choque, depois caiu na gargalhada. Pedro correu até ela, preocupado. Juliana estendeu o exame e disse: "Vamos ser 4. Ele sorriu, ajoelhou e beijou sua barriga. Gabriel ficou pulando e gritando: "Um irmãozinho ou irmãzinha!" Lúcia também chorou, como se fosse parte da notícia. A família crescia, o amor se multiplicava. E mesmo com o medo do novo, Juliana se sentia em paz. Ela sabia que o amor não divide, ele soma. E que nenhuma batalha é maior que um coração decidido. Durante a nova gestação, Juliana escreveu um livro. Chamou de Das Cinzas às Estrelas. Uma história real de amor. Contou tudo. Pobreza, luta, superação, coragem e fé. Pedro escreveu o prefácio. Ela é a mulher mais forte que já conheci. Gabriel desenhou a capa com lápis de cor. O livro esgotou em pré-venda e virou documentário traduzido para 5 idiomas. Juliana dava entrevistas, mas sempre dizia: "Não quero fama. Quero que minha história ajude alguém." E ajudou. Milhares de mensagens chegavam todos os dias. Gente que desistiu e que agora estava tentando de novo. O parto do segundo filho foi tranquilo. Nasceu uma menina, Clara. Nome escolhido porque ela chegou iluminando tudo. Gabriel pegou sua mãozinha e disse: "Vou te proteger sempre." Juliana chorava e sorria ao mesmo tempo. Pedro só conseguia olhar em silêncio, agradecendo a Deus. A família agora estava completa. E a vida, mesmo com desafios, tinha gosto de recomeço. E é agora que a gente te pergunta: de qual cidade você está assistindo essa história linda? Conta pra gente nos comentários se essa história te emocionou, te fez sorrir ou refletir. Não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos assim. Cada like, comentário e compartilhamento nos ajuda a alcançar mais corações. Essa história foi inspirada em muitas mulheres reais. Se você também tem uma história de superação, compartilha com a gente, porque a internet pode ser mais do que entretenimento. Pode ser esperança. Pedro, Juliana, Gabriel e Clara agradecem sua companhia até aqui. Mas antes de terminar, um último detalhe ainda precisa ser revelado. Meses depois, Juliana recebeu uma carta em português. Era da mãe da jovem que ela acolheu anos atrás. Obrigada por não desistir da minha filha quando eu desisti. A carta dizia que a família queria conhecer Gabriel e Clara. Juliana chorou, abraçada a Pedro. "Tá vendo?" ele disse. "Amor cura até o que a gente não vê." E assim termina essa história. Com uma menina que sonhava ser médica e virou farol, com um rapaz que aprendeu a amar com gestos e com você que ficou até o fim. Obrigado por assistir.